Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje nós estamos entrando no livro de Gálatas, autor Paulo e datado 49 ou 55 depois de Cristo. E vamos ver que nessa época em que foi escrita essa epístola, essa carta, o termo Galácia era usado tanto no sentido geográfico, como também no sentido político. O geográfico, na verdade, se referia à parte centro-norte, da Ásia Menor, ao norte das cidades Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, e quanto ao termo político, se referia à província romana, organizada em 25 a.C., incluindo também as cidades citadas, como também alguns distritos ao sul. Então, se essa carta foi, na verdade, escrita aos cristãos da região norte, as igrejas foram fundadas naquela região durante a segunda viagem missionária de Paulo, no momento que foi escrita essa carta, na sua terceira viagem missionária, talvez a partir de Éfeso 53 depois de Cristo, ou um pouco mais também lá para o lado da Macedônia. E talvez por isso Lucas, o médico, usa o termo Galácia ou Gálata para referir-se somente à região norte. Podemos ver isso, como já vimos em Atos 16, versículo 6, 18, versículo 23. Mas se essa carta foi escrita aos cristãos da Galácia do Sul, então foram fundadas na primeira viagem missionária, e a carta provavelmente escrita diretamente de Antioquia por volta do ano 49 depois de Cristo, e sendo assim é mais antiga a epístola de Paulo, então pouco antes do concílio em Jerusalém, como nós vamos ver ali em Atos 15, falando acerca dos judaizantes, o que devia ser orientado para aquele povo, e sendo assim nós podemos ver que Paulo tratando dos assuntos concernentes aos judaizantes, e aqui Paulo vai tratar da salvação apenas por meio do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. Ele não trata daquele assunto, então provavelmente foi fundada, anteriormente ao concílio em Jerusalém. Nós podemos ver que a salvação jamais pode ser pelas obras, ele enfatiza isso, nem pela lei também de Moisés, e nós sabemos que é sim, que deve ser assim. Nós somos salvos pela graça, o favor imerecido do nosso Deus por nós. Nós recebemos pela fé e assim são perdoados os nossos pecados, foram perdoados os nossos pecados, e de todo aquele que recebe ao Senhor como Salvador, através da fé, não através das obras, não através da lei. Então, qual o conteúdo dessa carta? O conteúdo, na verdade, o tema principal dessa carta vai ser a justificação, como já falei, pela fé, sempre defendido por Paulo. Paulo sempre defendeu esse tema, e nós temos a certeza que a nossa justificação é pela fé. Nós não podemos fazer nada e crer que porque estamos agindo assim, devido às nossas obras, que nós vamos alcançar o favor de Deus. Não, é através da nossa fé, a justificação pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para nos salvar. Ele vai continuar também, ele vai falar em Gálatas 1,17, acerca da sua permanência ali na Arábia por 3 anos, e diz assim no versículo 17: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, depois passados 3 anos. Então ele ficou 3 anos ali ainda na Arábia. Nós muitas vezes não queremos 3 horas está ministrando, pregando a palavra, falando do amor de Deus, até mesmo dentro de uma congregação, muitas vezes já nos sentimos cansados. E ele ali 3 anos não foi brincando, se divertindo, não, foi pregando a palavra. E também, quando ali no capítulo 2, versículo 11, ele vai repreender a Pedro. Por que ele repreendeu Pedro? Vamos ver que diz assim a palavra: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, era alguém que merecia ser repreendido. E nós temos tanta cautela, tanto cuidado. Muitas vezes nós estamos vendo que aquele irmão, aquela irmã está ali
né, pertinho de nós, falando coisas que não tem nada a ver, não é, na vida de santidade com Deus, e nós deixamos passar, e não admoestamos e não falamos e permitimos que continue no erro, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então Pedro ficou temendo aqueles que eram da circuncisão, aqueles que chegaram com Tiago, porque ele estava juntamente com os gentios incircuncisos, porque a incircuncisão agora não mais tinha valor para, não é, uma vida diferente, uma vida que chamasse a atenção de Deus. A circuncisão agora está no nosso coração, nos nossos corações, e ali ele estava muito bem alegre conversando com aqueles, não é, vamos dizer assim, incircuncisos. Mas no momento que, não é, Tiago chega com aqueles que eram da circuncisão, ele logo se afasta para dizer, olha, eu não estou no meio deles não, viu? Não me conte com eles não, porque eu sou da circuncisão. É triste demais quando nós vemos hipócritas dentro da casa do Senhor, pessoas que estão fazendo as coisas, que estão com falsidade, que você está confiando, que você está acreditando, que você está somando com ela, ajudando, e de repente nas suas costas está falando mal de você, parece que lhe apoia, não é? Fala com você coisas maravilhosas, no privado você é tudo para ela, não é verdade? Mas no momento, em algo que é visível a todos, é bem diferente, já mostra a outra pessoa que pelo privado já conversou de uma forma diferente, que não tô assim com ela não. Ah, glória a Deus, Deus é maravilhoso, não é não? Sabe por que eu estou dizendo que Deus é maravilhoso? Porque não há nada em oculto que não venhamos ter conhecimento, e isso é maravilhoso. E Pedro ali, e Paulo resistiu na cara de Pedro, e ele ainda vai dizer assim, olha, no versículo 13, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Um homem bom, um homem de Deus também, e se deixou levar. Quantas vezes você tem um irmão em Cristo que te ama tanto, que faz por você, você por ele, por ela, por essa pessoa, e por causa de uma fofoca, ou porque alguém, não é, com inveja da sua amizade, da sua unidade com aquele irmão, com aquela irmã, vem e fala, não é, dissimuladamente, faz algo que você, não é, nem sabe do que está sendo tratado, e aquela pessoa muda para com você. Mas não se preocupe não, porque quem é de Deus na sua vida permanecerá. Se sair, glória a Deus, porque não estou dizendo que não seja uma pessoa de Deus, mas não é propósito de Deus que você esteja com essa pessoa, mesmo que seja até no ministério. E os outros judeus também dissimulavam. Não é? Como já falei aqui, eles também começaram a fazer o mesmo que Pedro estava fazendo, e Barnabé terminou deixando ser levado. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Você anda como alguém que não é circuncidado, e agora você vai obrigar esses a andarem assim? E você vem dissimular, você vem fazer de conta que você não quer saber deles, que você é da circuncisão? Olha, pastor, amigo, missionário, tenha força em Deus, e o que tiver de ser colocado frente a frente faça. Não deixe o nome de Jesus ser envergonhado por nada. Aqueles que estão falando, né, alguma coisa dentro da palavra, do que você está ministrando, que você, não é, está vendo que é algo dentro da palavra e que estão aceitando, mas de repente, porque outros pensam um pouco diferente, já agem de uma forma errada. Também tem aqueles que estão vendo que realmente não deve ser ministrado ou dito aquela palavra daquela forma, ensinado daquela maneira, aquele assunto da própria palavra de Deus, mas permanece no erro, permanece falando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, simplesmente porque aquele que está dizendo, a vista dessa pessoa é maior do que a de cá, do que a outra.
não é? Mas nós vamos, você, meu irmão, minha irmã, que tem me ouvido diariamente, que tem prestado atenção à leitura da palavra, esteja atentando para isso. Não se preocupe com nada nem com ninguém. Creia e saiba que Deus está vendo. Tudo que você está fazendo, que eu estou fazendo, Deus sabe de todas as coisas e isso é que importa. E o que está no seu coração? Você crê que a circuncisão foi até um tempo e a incircuncisão não tinha valor, mas agora não conta mais? É a circuncisão do coração, é a santidade com Deus, é a vida transformada para com Deus, a vida transformada, o pecado abandonado? Então, por que você vai dizer o contrário só para agradar alguém? Agrademos sim ao nosso Deus e Ele vai se alegrar com você, Ele vai se alegrar comigo. Então nós vamos ver que Ele vai estar fazendo isso. Também vamos ver ainda em livro de Gálatas 3:24, a lei como aio, como guia, e vai dizer assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, debaixo desse guia, debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, aqueles que são filhos de Deus pela fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então a lei serviu de guia, apontou para Jesus. Jesus veio, acabou. Nós não podemos viver mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Aproveite essa graça. Não use da graça, não é? Como algo para você fazer o que você bem quer, que você bem entende, ou fazer o que eu quero, o que eu entendo. Não, é o que você entende dentro da palavra, dentro da verdade. Amém? Que Deus continue abençoando você. Olhos abertos, viu? Deus está com você, Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Continue firme nele, tá bom, meu irmão? Firme nele, certo, minha irmã? Não vamos ouvir fofocas, não vamos participar de fofocas, não vamos emprestar os nossos ouvidos para os fofoqueiros, mas vamos orar por esses, para que Deus toque em suas vidas e transforme seus corações. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque ai de mim, ai deste povo, ai do teu povo, Senhor, se nós não estivermos diante de ti com sinceridade e perante também os nossos irmãos. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor perdoe os teus servos, que o Senhor perdoe, ó Deus, algum dia que porventura algum dos teus servos ou teus servos, ó Deus, ouviram algo que não foi verdadeiro, mas acataram e aceitaram sem averiguar se era verdade ou não, e assim pecaram também diante de ti, abandonaram uma amizade, um irmão tão querido, uma irmã tão querida, que tanto ajudava nas orações, que abençoava a sua vida, por causa de uma fofoca, por causa de algo que não vem, que não veio e que nunca vem dos céus, que não vem do Senhor. Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque nós sabemos que todas essas coisas às vezes vêm, mas nós aprendemos lições e crescemos mais e mais contigo, Senhor. Eu sei das pessoas que têm passado isso, Pai amado, mas eu creio que o Senhor tem abençoado essas vidas e que elas estão crescendo, amadurecendo. Seus corações, ó Deus, estão ficando mais fortes diante de Ti. A vida espiritual tem amadurecido. Muito obrigada, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado forças para nos manter assim, fiéis a Ti. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, resolve os problemas do Teu povo, salva os seus familiares, salva a nossa nação. Olha para esta humanidade, Pai. Tem misericórdia de todo o mundo, de todos os que fazem parte das nações, para que se convertam e cheguem assim ao conhecimento da verdade e sejam livres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos e agradecemos. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.